Bom dia, eu sou Renata e vou abordar sobre o código utilizado. Esse projeto, ele se propõe a resolver um problema de classificação de cogumelos, distinguindo entre cogumelos venenosos e comestíveis. O dataset utilizado, ele contém diversas características dos cogumelos, como cor, formato, odor e entre outras. O objetivo aqui é treinar modelos de máquina de suporte vetorial, SVM, para realizar essa classificação. A seguir, eu vou explicar cada componente do projeto. Primeiro, no que concerne ao tratamento dos dados, esses dados eles são carregados a partir de um conjunto de dados de cogumelos, que é o Mushroom Dataset. As variáveis categóricas elas são convertidas em numéricas usando o Label Encoder. Os dados eles são divididos em conjunto de treino e teste, 80%/20% após a conversão. O tratamento de dados ele vai ser uma etapa fundamental em qualquer projeto de Machine Learning, porque vai garantir que os dados eles estejam em um formato adequado, para serem consumidos pelos modelos, o que vai contribuir para um treinamento eficaz e uma avaliação mais precisa do desempenho do modelo. Essa preparação ela vai ser essencial, para que a gente consiga lidar com as variáveis categóricas e vai garantir que a informação contida nessas categorias ela seja incorporada de maneira útil no treinamento dos modelos. No que diz respeito à validação cruzada, ela pode ser considerada com o uso da função Grid Search CV. Esse método realiza a otimização de hiperparâmetros usando validação cruzada, que vem a ser uma técnica essencial em Machine Learning para avaliar o desempenho de um modelo em diferentes subconjuntos de dados e assim fornecer uma estimativa mais robusta da sua capacidade de generalização. O objetivo aqui é obter uma estimativa interessante, do desempenho do modelo, evitando que o resultado vá depender de uma única divisão de dados. Falando um pouco mais sobre o Grid Search CV, que foi utilizado aqui, ele é uma técnica para ajuste de hiperparâmetros, onde as diferentes combinações de valores são testados. O parâmetro CV, que é o Cross Validation, ele vai determinar o número de dobras na validação cruzada. Os benefícios da validação cruzada, eu acho que convém falar aqui, é que vai ajudar a evitar o overfitting, porque vai avaliar o desempenho do modelo em diferentes subconjuntos de dados. E vai ser especialmente útil quando o conjunto de dados é limitado, porque permite uma melhor utilização dos dados que temos disponíveis. Com relação à otimização dos hiperparâmetros, o código ele vai realizar essa otimização para o modelo SVM, usando também o Grid Search CV. Os parâmetros ajustados são o C, regularização, e o gama, coeficiente de kernel. O NU-SVC ele é configurado com um valor específico de NU, que vai controlar o número de erros e margens no modelo. O Linear SVC ele também tem seus parâmetros ajustados, incluindo o C, Penalty e Max Inter. A otimização de hiperparâmetros, convém também falar que ela é uma etapa muito importante no treinamento de modelo de aprendizado de máquinas, porque vai garantir que eles atinjam o melhor desempenho possível. E aí, no contexto dos modelos de máquinas de suporte vetorial, que é o SVM, os principais hiperparâmetros a serem ajustados, como foi já dito anteriormente, é o C, o gama, o NU-SVC e o Penalty Max Inter para o Linear SVC. Sobre a avaliação dos resultados, após treinar cada modelo, a acurácia ela vai ser avaliada usando um conjunto de testes. É gerado um relatório de classificação que vai fornecer as métricas detalhadas, como a precisão, o recall e o F1 score para cada classe. A acurácia ela é uma métrica fundamental que vai medir a proporção de exemplos classificados corretamente em relação ao total de exemplos, E no contexto desse projeto, a acurácia ela vai indicar a porcentagem de cogumelos venenosos e comestíveis de forma corretamente classificados, em relação ao total de cogumelos no conjunto de teste. Com relação ao relatório de classificação, ele vai oferecer métricas mais detalhadas, dividindo a avaliação por classe, venenoso ou comestível. As métricas aqui elas vão incluir precision, que é a proporção de exemplos positivos verdadeiros em relação ao total de exemplos positivos, verdadeiros e falsos positivos. A
O recall, que é a revocação ou sensibilidade, né, que é a proporção de exemplos positivos verdadeiros em relação ao total de exemplos positivos verdadeiros e falsos negativos. O F1 score, que é a média harmônica da precisão e do recall, é uma métrica que vai equilibrar a precisão e o recall. E o suporte, que é o número total de exemplos de cada classe no conjunto de teste. Essas métricas elas vão fornecer uma visão mais granular do desempenho do modelo, especialmente em cenários onde existem desequilíbrio de classes. Em problemas de classificação binária, como esse, venoso ou comestível, vai ser essencial entender como o modelo está lidando com cada classe separadamente. E aí, ao analisar a acurácia e o relatório de classificação, os praticantes de aprendizado de máquina eles vão poder fazer uma avaliação mais informada sobre a eficácia do modelo e identificar áreas específicas de melhoria, se assim for necessário. Com relação à organização do código, esse código ele vai ser realizado de maneira modular, com funções específicas designadas para diferentes partes do processo de aprendizado de máquina, como carregar dados, pré-processar dados, treinar e avaliar modelos. E a gente vai analisar aqui isso com base no código fornecido. De um modo geral, primeiramente a gente tem a importação das bibliotecas, né? O código ele vai iniciar importando bibliotecas essenciais para análise de dados e aprendizado de máquina. O NumPy ele é utilizado para operações numéricas eficientes. O Pandas para manipulação de dados, né, em data frames. O scikit-learn para algoritmo de aprendizado de máquina e o matplotlib para visualização gráfica. Depois é feito o carregamento de conjunto de dados. A função load_mushroom_dataset ela vai utilizar a função fetch_open nm1 para carregar o conjunto de dados mushroom da biblioteca OpenML. Os dados eles são organizados em um data frame do Pandas, onde o X ele vai conter as características dos cogumelos e Y contém as classes, que é comestível ou venenoso. Depois é feito o pré-processamento de dados, né? A função pré-process data, ela realiza a preparação dos dados para o treinamento dos modelos SVM, e isso vai incluir a conversão de variáveis categóricas em numéricas, usando o label encoder, e a divisão dos dados em conjuntos de treino e teste, 80/20, e a padronização dos dados usando Standard Scaler. Depois é feito o treinamento e avaliação dos modelos. No treinamento e avaliação dos modelos, a função Train and Evaluate ela é responsável por treinar e avaliar um modelo SVM. E aí um loop ele percorre 3 modelos SVM diferentes, que é o SVC e o NUSVC e o linear SVC, que eu já falei anteriormente. E a acurácia e um relatório de classificação são exibidos para cada modelo. Depois vem a otimização de hiperparâmetros para SVC. É realizado um processo de busca em grade para encontrar os melhores hiperparâmetros para o modelo SVC, que vão ser impressos, né? Depois vem a visualização com o pairplot, que ele é criado usando uma biblioteca Seaborn. Esse gráfico de dispersão matriz ele permite visualizar as relações entre variáveis numéricas, destacando aqui as diferentes classes, né, entre comestível ou venenoso através de cores. Depois vem a exibição de acurácias. Os modelos aqui eles são treinados e avaliados, e as acurácias obtidas elas são impressas ao final do processo, e isso vai fornecer uma visão geral do desempenho de cada modelo. Depois vem o gráfico de barras, né? Esse gráfico ele é gerado para visualizar a distribuição do número total de amostras, cogumelos comestíveis e venenosos no conjunto de dados, e isso vai oferecer insights sobre a proporção de cada classe no conjunto de dados. E por fim, convém dizer que esse conjunto de passos ele forma uma abordagem completa para a classificação de cogumelos, desde a preparação dos dados até o treinamento, avaliação e visualização dos modelos. Cada etapa aqui ela vai ser crucial para garantir a eficiência, né, a eficácia, no caso, e interpretabilidade do modelo final. Os resultados alcançados, convém dizer que o modelo SVC, como está o programa que conseguiu rodar, o modelo SVC ele alcançou uma acurácia aqui de 100%, indicando que foi capaz de aprender os padrões nos dados de treino e generalizar bem para os novos dados.
O modelo NUSVC ele alcançou 95,32% de acurácia e o Linear SVC alcançou 95,88%, ambos fornecendo resultados bem robustos. Convém dizer, aqui nós temos os gráficos, né, que foram ditos anteriormente, os gráficos aqui de todas as classes. E aqui o gráfico da quantidade de amostras total, os cogumelos comestíveis e venenosos. Bom, os resultados obtidos nesse projeto, eles vão fornecer uma visão bem promissora sobre a capacidade dos modelos de máquina de suporte vetorial, que é o SVM, em lidar com a tarefa desafiadora, que é de classificar cogumelos como venenosos ou comestíveis. E aí algumas conclusões podem ser destacadas. A acurácia de 100%, que foi alcançada pelo modelo SVC, ela aqui vai ser impressionante, né? Indicando que esse modelo ele foi capaz de se ajustar perfeitamente aos padrões presentes nos dados de treino. Os modelos NUSVC e Linear SVC ele também apresentaram um desempenho muito bom, com acurácias de 95,32% e 95,88%, respectivamente. Esses resultados eles vão sugerir que os modelos conseguiram generalizar bem para os dados não vistos. Os modelos desenvolvidos nesse projeto, eles têm um potencial de serem aplicados na prática, né, auxiliando a identificação de cogumelos venenosos e comestíveis. E a gente tem que destacar também a importância aqui do pré-processamento cuidadoso, a otimização de hiperparâmetros e a avaliação detalhada para desenvolver modelos de aprendizado de máquina robustos, né? Sobre os gráficos gerados nesse código, eles fornecem informações visuais sobre os dados e o desempenho dos modelos. O pair plot, ele é um gráfico de dispersão matriz que mostra as distribuições univariadas de cada variável e as relações bivariadas entre pares de variáveis. E ele é útil para visualizar como as variáveis estão distribuídas e se há padrões ou agrupamentos que os modelos podem aprender. Os pontos, eles representam instâncias no conjunto de dados, e aí se houver uma separação clara entre as classes comestível e venenoso, isso vai indicar que as variáveis selecionadas são discriminativas. O gráfico de barra, que é esse aqui embaixo, ele é um gráfico que mostra a quantidade total de amostras, né? A quantidade de cogumelos comestíveis e quantidade de cogumelos venenosos. Vai fornecer uma visão geral do equilíbrio entre as classes no conjunto de dados. E cada barra representa uma categoria, né, total, comestíveis e venenosos, e a altura da barra representa a quantidade de amostras nessa categoria. Sobre a saída, acurácia e relatório de classificação, são mensagens impressas na tela, aqui a acurácia, né? Essas mensagens, elas fornecem uma avaliação quantitativa do desempenho dos modelos, e ela vai indicar a proporção de previsões corretas, né? Então, o relatório de classificação, ele fornece métricas mais detalhadas sobre o desempenho em cada classe. Então, esses gráficos e informações são valiosos para entender como os modelos estão se comportando e como as variáveis do conjunto de dados estão relacionadas à tarefa de classificação do cogumelo. De cogumelos, perdão. Então, esse foi o código. Essas são todas as características detalhadas. Muito obrigada.